quando Deus nos leva ao limite. Há momentos na vida em que parece que tudo está desmoronando ao mesmo tempo. Já aconteceu isso com você? Pois é. As forças diminuem, os planos se quebram e o coração começa a carregar perguntas que nem sempre encontram respostas. É nesse ponto da caminhada que muitos se perguntam: onde está Deus? A verdade é que todos nós gostamos das estradas tranquilas da vida. Gostamos quando tudo dá certo, quando as portas se abrem facilmente e quando os dias seguem sem grandes tempestades. Mas a história da fé quase nunca foi escrita apenas em tempos de calmaria. Grandes homens da Bíblia conheceram o peso das adversidades. Jó conheceu a dor da perda. Davi conheceu as cavernas da fuga e da solidão. José conheceu o fundo de um poço e as grades de uma prisão. No entanto, olhando para trás, percebemos algo impressionante. Deus estava em cada capítulo da história deles, mesmo nos dias mais difíceis. Existe um mistério na maneira como Deus trabalha. Às vezes Ele permite que nossas forças cheguem ao limite para que possamos descobrir que a verdadeira força não está em nós, mas nele. Quando o homem chega ao fim de si mesmo, muitas vezes é exatamente ali que começa a experimentar o agir de Deus. Quantas pessoas hoje carregam testemunhos que nasceram de noites difíceis? Quantas histórias de fé começaram em momentos em que tudo parecia perdido? Porque Deus tem a capacidade de transformar cenários improváveis em lugares de milagre. Ele pega o vale e faz dele escola. Ele pega a lágrima e transforma em semente. Ele pega o deserto e faz nascer mananciais. Talvez hoje alguém esteja atravessando um tempo difícil. Talvez as respostas ainda não tenham chegado e o coração esteja cansado de esperar. Mas há uma verdade que a palavra de Deus repete muitas vezes. Escreve isso. Deus nunca abandona os que confiam nele. E mesmo quando não entendemos o caminho, ele continua conduzindo a história. A Bíblia declara que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E essa promessa não é apenas poesia, é a lembrança de que a noite não dura para sempre. Por isso, se hoje a caminhada parece pesada, não pare. Continue andando, continue confiando, continue orando, porque quando Deus decide agir, até aquilo que parecia o fim da estrada se transforma em um novo começo. E muitas vezes, o maior milagre não é mudar as circunstâncias imediatamente, é fortalecer o coração de quem decidiu continuar confiando. Então, vamos caminhando, confiando e orando. Senhor, realmente, muitas das vezes a gente vive tempos de angústia, momentos da vida que parece que tudo está desmoronando ao mesmo tempo. Mas como é bom saber que, nesse tempo, onde as forças diminuem, os planos se quebram, o coração começa a bater acelerado, é nesse tempo que tu vens ao nosso encontro e talvez não mude rapidamente as circunstâncias, mas nos segura nas mãos e nos leva na caminhada de uma forma bem mais leve. Obrigado, Senhor, porque tu és o meu refúgio, o meu socorro bem presente na hora da angústia e da tribulação. Apesar dos pesares, apesar das tristezas, das perdas, nós podemos confiar plenamente em Ti. Obrigado, Senhor, porque Tu nada fazes a não ser cuidar de nós, a olhar a nossa caminhada, a ver o que está acontecendo conosco. Esse é o Teu trabalho maior, é cuidar da minha vida, cuidar da vida dos meus amigos, das minhas amigas. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pela chuva que cai lá fora. Obrigado pelos amigos
Obrigado, Senhor, pela Rádio 88 FM. Te agradecemos pela rádio que cumpre o seu papel de evangelização. E hoje, quando o programa Fato Popular completa 14 anos, nós vemos também o lado social, o lado da informação que a Rádio 88 FM também exerce. Te agradecemos pela vida de cada um dos componentes do programa Fato Popular, por esses 14 anos que trabalham incansavelmente, informando e também no lado social, ajudando pessoas. Obrigado pela vida dos nossos diretores, Edson Albertassi, Alice Albertassi, de toda a equipe desta emissora. Que possamos continuar nessa caminhada, levando a boa mensagem do teu evangelho. Oro pelos enfermos. Oro por aqueles que estão em depressão, aqueles que não querem mais viver, que eles possam, Senhor, olhar para Ti, entender que Tu és o dono da vida, Tu és o Senhor e que Tu não deixas ninguém sozinho. Oro também pelo Brasil, pelo estado do Rio de Janeiro, pela cidade do Rio de Janeiro, enfim, pelo sul fluminense, pedindo paz, graça, do Teu amor sobre a vida de cada família. Oro pelos países que estão em guerra e que a paz esteja, Senhor, em cada coração ali. Que os homens possam se quebrantar e assim, Senhor, poupar a vida de famílias e grandes população que estão morrendo, infelizmente, por causa de uma guerra insana. Assim nós oramos, Senhor, pedindo a Tua graça sobre a vida de cada um de nós e que nesses momentos de tristeza, de luta, de dificuldades, nós possamos dizer e afirmar dentro de nós que o choro pode sim durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Assim oramos em nome de Jesus Cristo e que assim seja, que assim seja. Amém.